September we met, I could tell by your smile, you hadn't been with. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Mário falando. Mais uma aula nossa que hoje eu gravei para vocês, que é a mesma aula que a gente fez a semana passada para ficar com uma atividade extra. Como as atividades demoraram para subir depois, né? Subiu essa semana, então vai ficar aí para vocês para não acumular atividade, tá bom? Então assistam a aula, no final do vídeo, na descrição do vídeo vai ter aí o formulário de entrega, o endereço. É só depois de fazer a atividade clicar no endereço e mandar a atividade. Tá bom, pessoal? Vamos lá? Começar? Então, o que é aqui, ó? Qual que é o objetivo da nossa aula hoje? O objetivo é aprender a conviver. Então a gente vai falar um pouquinho sobre convivência, regras de convivência, para que servem, né? A gente vai fazer uma atividade sobre isso, depois vai entender um pouco de figuras de linguagem, personificação e antítese, que a gente está fazendo nossos poeminhas, a gente está trabalhando a nossa história, e a gente vai usar um pouco disso aí. Então eu quero que vocês entendam, e eu vou usar os memes para isso, tá? E conhecer os verdadeiros significados de escutar e dialogar, e entender que essas duas ações se completam. Quer dizer, escutar e dialogar, ter um diálogo e escutar, são ações que se completam. A gente vai ver isso na aula hoje, tá bom, pessoal? Então vamos continuar. Bora lá. Nos comportamos da mesma maneira em todos os espaços? Então, em todos os lugares que você vai, você se comporta igualmente? Então, você se comporta em casa igual como se você estivesse num clube? Igual você estivesse na praia nadando? Você se comporta na escola igual você se comporta num jogo de futebol? Né? Então, essa é a reflexão. Nos comportamos da mesma maneira em todos os espaços? Né? Essa é a pergunta. Então, para vocês refletirem um pouquinho, né? Enquanto eu falo. E aí a gente chega na seguinte conclusão, né? Que devemos nos comportar de acordo com as normas e regras dos locais para garantirmos uma convivência harmoniosa e respeitosa entre as pessoas. Então, quanto às perguntas que eu fiz antes, não, né? Você nos comporta em casa igual você estivesse nadando na praia. Você nos comporta na escola igual você estivesse jogando futebol ou brincando na rua, por exemplo, né? Na escola a gente tem algumas regras diferentes, em casa temos regras diferentes, né? Então, a gente não pode se comportar da mesma maneira sempre, em todos os lugares, tá? Então, você já percebeu que existem regras na escola? Na escola, com certeza. No trânsito, por exemplo. Tem regras de trânsito, né? O semáforo, que é o farol, faixa de pedestre, as placas de trânsito, o que pode e o que não pode no trânsito. Então, tem regras também. Eu não consigo me comportar no trânsito igual eu estivesse fazendo tudo que eu quero na minha casa, por exemplo, né? Na sua casa também tem regras, enfim, em todos os lugares. Mas você percebeu a importância das regras na convivência com as outras pessoas? Então, quando a gente às vezes fala assim, puxa, que regra, que coisa chata, tudo tem regra. Mas assim, refletir sobre qual a importância das regras com as outras pessoas, para a sua convivência, né? Então, para que servem as regras? Uma coisa legal de fazer é conversar com a sua família sobre a importância das regras, para conviver melhor com as outras pessoas. Converse em casa que você vai tentar entender melhor, você vai perceber melhor e quem sabe até compreender as coisas. Ok, pessoal? Belezinha? Olha lá o Bob Esponja de novo entre nós, hein? Então vamos continuar. Vamos lá. Então vamos fazer a atividade. Olha essa dancinha maravilhosa. Vocês aí, quando recebem a atividade, é a alegria que vocês ficam. Adoro esse boneco. Vamos lá. Então você vai fazer uma tabelinha igual a essa aqui, que está aqui com vocês, tá? Então aqui vai ter o local, o lugar, na sua casa, fora de casa e na escola. Regras. Quais regras preciso cumprir? 4 regras aí que você precisa cumprir na sua casa. Quais são elas? Fora de casa, quais são? 4 regrinhas. E na escola? 4 regrinhas. Então, ó, montou a tabelinha e você coloca 4 regras que você tem que seguir em casa, fora de casa ou na escola. E aqui você vai colocar porque essas regras são necessárias para mim. Então, para você no caso, né? Então, para você, para que essas regras são necessárias? Existe alguma utilidade para essas regras? Né? Fora de casa, para que isso é importante para você? E na escola, para que é importante para você? E depois o último quadrinho aqui, ó, porque as regras são necessárias para as pessoas que convivem. Então aqui é sobre você e aqui é sobre as pessoas que você convive em casa, né? Com a família, com as pessoas que você convive em casa. Quando você está na rua, fora de casa, por que é necessário essas regras? Na escola, né? Com os professores, com os colegas de classe, enfim.
Então, aqui é sobre você e aqui é sobre os outros. Por que você acha que para os outros isso é importante? Deu para entender? Então, vamos seguir em frente à aula. Vamos lá. Vamos refletir um pouco. Escutar e ouvir são a mesma coisa? Qual seria a diferença? Então, na sua opinião, escutar e ouvir é a mesma coisa ou tem diferença? E se tem diferença, qual seria? Né? Isso é legal de pensar, porque às vezes a gente pensa que escutar e ouvir é a mesma coisa. Então, vocês estão, enquanto eu estou falando, vocês têm que estar pensando aí, será que é diferente? Então, vamos ver. Vamos ver. Então, muita gente confunde sobre o ouvir e o escutar, pensando que são a mesma coisa. Ouvir é receber o som, é algo natural, automático, é a ação da audição. Às vezes ouvimos sem prestar atenção. Então, por exemplo, quando você está mexendo no seu celular, por exemplo, você ouve um barulho, mas muitas vezes você tem que parar de mexer no seu celular para prestar atenção no barulho, que é aí que você vai escutar. Então, ouvir é ouvir. Então, você está lá concentrado, vendo a sua série, fazendo uma outra coisa, empinando seu pipa, não sei. Então, você ouve os barulhos, mas você não presta atenção. Tanto que é muito comum quando você está lá, por exemplo, na sala de aula, o professor está te explicando alguma coisa, você está fazendo outra coisa, o professor chama seu nome 2, 3 vezes. Porque você ouve, mas você não presta atenção. Você não percebe que está te chamando. E aí quando você presta atenção, quando você escuta, e aí você olha. Então escutar é diferente. Escutar dá trabalho. Exige concentração e esforço intelectual. Óbvio que tem esforço intelectual, né, gente? Vocês estão escutando a aula aqui agora. Vendo e escutando. Vocês estão pensando conforme eu falo. Então existe um esforço intelectual. Então trata-se de compreender e tentar sentir como se sente o outro. Né? Então quando você está escutando alguém, você está tentando entender a pessoa, como ela está se sentindo, o que é que está acontecendo com ela, né? E escutar é olhar silenciosamente e não interromper quem está falando. Então não dá pra gente escutar alguém se você toda hora interrompe a pessoa, seja lá qual for o motivo. Tudo bem até aí? Deu para entender? Olha lá quem está aí. Deu para entender, pessoal? Então tá bom, vamos seguir em frente. Então a gente vai ver um vídeo chamado A Confusão dos Biscoitos. Espero que vocês gostem. Presta atenção que é bem legal o vídeo.
E aí, gostaram do vídeo? Bem bacana, né? E aí a gente vai fazer o quê? Obviamente, vamos fazer uma atividade. Olha a dancinha, olha a dancinha. Então vamos lá. Qual confusão ocorreu? Então qual foi a confusão que ocorreu no filme? Por que aconteceu essa confusão, né? Por que ela acontece? Né? E como a confusão poderia ter sido evitada, na sua opinião? Né? Como é que evitaria toda aquela situação com aquela senhora e aquele menino? Né? Que ele está lá no fone de ouvido escutando uma música também, né? Ele está escutando a música, né? Como a gente falou agora. Mas por que, né? Como que poderia evitar essa confusão? Sei que vocês vão pensar muito bem em fazer direitinho, tá bom? Lembrando que a atividade é feita no caderno, claro. Vamos lá, seguindo em frente. Vamos falar de personificação e antítese no meme, que é uma forma de você entender melhor, porque isso acontece em todos os momentos, quando a gente faz um texto, muitas coisas, quando vocês leem muitas coisas, isso aí está colocado. Mas no meme é para você entender melhor. Então vamos ver um meme aqui, da filosofia moderna. Vou parar de ter amores platônicos e ser mais racional. Assinado, coração. É verdade esse bilhete. Lembrando, né, que bilhete está escrito errado, escreve bilhete, mas é por causa de um outro meme, do outro garoto, vocês devem saber, né, que ele escreve um bilhete, que é mentira, e aí para dizer que é verdade, ele coloca, é verdade esse bilhete. Então vamos parar para pensar um pouco sobre esse meme. Então esse meme aqui, ele só tem o quê? Uma linguagem verbal, tá vendo? Não tem imagem no meme, né? Exceto a imagem da conta, que não conta como meme, né? Então, a gente só tem uma linguagem verbal, ou seja, uma linguagem escrita, tá bom? E aí a gente vai refletir sobre o meme. Qual o significado de platônico e racional? Vocês sabem? O que é um amor platônico? Vocês sabem? Então vamos lá, o amor platônico é uma coisa que só existe na pessoa, né? Quem tem um amor platônico, só ela ama, sozinha. A outra pessoa nem sabe que é amada, que tem alguém, né, que ama muito. Então isso é um amor platônico. É uma coisa que não é muito racional, né? Você ter um amor platônico. Você ter um amor que só existe em você, só existe na sua cabeça, tá? Então vai parar de ter amores platônicos, ou seja, esses amores malucos, né, que só você ama, que só você sente, e ser mais racional. Então presta atenção numa coisa aqui. Eu não consigo ter um amor platônico e ser racional ao mesmo tempo. Concordam comigo? Porque o amor platônico é aquele amor que não tem razão. É um amor que só você ama, que só você sente. A outra pessoa nem sabe, né? Então, isso é um amor platônico. Se você for racional, você não vai ter um amor desse.
Ou seja, eu não consigo ter amor platônico e amor racional. Então a gente vai concordar numa coisa. Aqui são ideias contrárias, não são opostas, né? Então, ou é platônico ou é racional. Não dá para ser igual, não dá para ser a mesma coisa, certo? Então são opostos. Isso a gente chama de antítese, quando as ideias são opostas. Então aqui a gente tem o que? Uma antítese, porque vou parar de ter amores platônicos e ser mais racional. Olha só a antítese aqui, né? Assinado coração. Pergunta: coração assina? O coração consegue assinar? Não, né? Lembra que a gente estudou um pouquinho de personificação? Então, personificação é quando você dá sentimentos ou coisas que são humanas a seres inanimados, a seres não humanos, né? Então, lembra que eu falei da plantinha? Quando você conversar com a plantinha, né? A sua mãe, a avó que fica lá: oi, minha plantinha bonitinha, como que você tá? A mamãe tá aqui. A planta não responde, né? É uma personificação da planta. Você está dando uma situação de que a planta te escuta, te ouve e responde, mas a planta não faz isso. Então é igual ao coração. O coração não assina. Então, isso é uma personificação, certo? É verdade esse bilhete, o que significa que a pessoa está mentindo, né? Essa é a ideia do meme. Ela vai continuar tendo amores platônicos, é uma ironia. Lembra disso? Então, significado de amor platônico já respondi. E qual a figura de linguagem está em destaque no meme? Está em destaque duas, exatamente, né? A antítese, certo? Que, ou seja, amor platônico, ou ele é platônico ou ele é racional, não consegue ter as duas ideias, as duas coisas, né? E a personificação, junto com a ironia. Deu para entender, pessoal? Espero que sim. Qualquer dúvida me chame no WhatsApp que eu explico melhor. Ok? Vamos continuar a aula. Vamos lá. Personificação e antítese no meme. Agora presta atenção. Numas aulas anteriores a gente falou de linguagem verbal e linguagem não verbal. Então, esse meme ele tem as duas coisas. Tem a linguagem verbal, que é onde está o texto. Então isso é linguagem verbal. E a linguagem não verbal, que são as imagens. Então vamos lá. Eu antes de comer e depois de comer. Aqui tá bravo, né? Antes de comer a pessoa tá muito brava, né? O cachorrinho tá muito bravo. E depois que come, olha como ele tá calminho, mansinho. Olha só, né? Então antes de comer, depois de comer. Né? Bem legal, né? Então vamos lá. Então faça a leitura do texto não verbal e do texto verbal. Isso nós já fizemos. Eu antes de comer, depois de comer. E eu percebo o cachorro bravo e depois o cachorro calmo. Qual comportamento está sendo criticado no meme? O comportamento de você ficar irritado, bravo, quando você está com fome, né? Tem gente que é assim. Então vamos lá. O comportamento criticado é do animal ou das pessoas? Vamos olhar de novo. Tá, professor, é do cachorro, porque tem cachorro que fica bravo quando não come, né? Tem cachorro que fica bravo, né? Fica mais bravo. Mas olha só, o cachorro aqui tá tomando Pepsi no canudinho. O cachorro não toma Pepsi no canudinho. Isso é coisa de humano. Então, o comportamento que está sendo criticado aqui é das pessoas, não do cachorro. Ok? Então vamos lá. Qual figura de linguagem temos no meme? Então vamos pensar aqui. Antes e depois. Né? Na linguagem não verbal, desculpem, na linguagem verbal, essa linguagem aqui que é a linguagem verbal, antes, tá até aqui a mãozinha, e depois. Antes e depois. Não são ideias contrárias? Ou é antes ou é depois, não é isso? São opostas, contrárias. Então eu tenho uma antítese. Ó, antes, depois. Antes, depois. Antítese. Ok? E na linguagem não verbal, ou seja, na imagem. E assim, às vezes as pessoas têm uma dificuldade de entender o que é linguagem verbal e linguagem não verbal. Só de eu explicar isso, é só você pensar na placa de trânsito. Quando você tem aquele Ezinho cortado de vermelho, é proibido estacionar. Mas não está escrito proibido estacionar. Né? Tem uma imagem, que é uma linguagem não verbal. Então aqui, ó, linguagem não verbal. E na linguagem não verbal, a gente tem bravo e calmo. Situações opostas, né? Bravo, calmo. Bravo, calmo. Eu também tenho uma antítese. E eu também tenho uma personificação, né? Porque o cachorro está tomando Pepsi no canudinho. Isso é coisa de humano.
Então, eu também tenho uma personificação. Então, qual figura de linguagem a gente tem no meme? Antítese, ó, na linguagem verbal. Na imagem, eu também tenho uma antítese, ideias contrárias, né? E uma personificação, porque eu estou usando o cachorro com sentimento humano, fazendo coisas de humano, tomando Pepsi no canudinho. Deu para entender, pessoal? Então vamos lá, vamos seguir em frente. E agora, olha lá a dancinha, adoro essa dancinha. Isso é vocês aí quando tem atividade para fazer. Adoro. Vamos lá. Meme 1. O gato dando entrevista, né? Então vamos ver a linguagem verbal. Tô vendo minha foto circular por aí com relatos meus, mas já falei que não falo com a Bandeirantes. Aqui, ó. Ele falando com a Bandeirantes, o gatinho. Tá vendo? Tá? Então vamos lá, vamos analisar esse meme aqui. Se você olhar, se você tampar a imagem, fingir que não está vendo a imagem, e ler o texto, que é a linguagem verbal, parece uma pessoa, né? Parece uma pessoa. Mas quando você vê a imagem, se trata de um gato. Então, isso aqui é gato da entrevista? Não. Gato fala, gesticula, que nem esse gato está fazendo? Não. Então eu tenho uma personificação. O gato dando entrevista. E ele não fala com a Bandeirantes, mas ele está falando com a Bandeirantes. Eu tenho uma antítese, né? Eu tenho a ideia de não falar com a Bandeirantes no texto verbal, mas ele falando com a Bandeirantes na imagem, no texto não verbal. Na verdade, eu já respondi a questão do meme 1, tá bom? Então vamos lá. O meme 2. Quando o cara é bonito, chamam de gato. Quando não presta, chamam de cachorro. E depois eu é que sou traiçoeiro? Olha o gato aqui no meme 2. E o meme 3. Agora me diga, o que eu fiz para essa mulher fechar a porta do quarto de noite e me deixar de fora? Tomara que entre uma barata voando pela janela para ela aprender. Então, meme 3. Então observe os memes com atenção e depois responda. Na verdade, já respondi o do meme 1. Então você vai olhar o meme 2 e o meme 3. Ok? Então vamos fazer a atividade. Olha você. Então, no meme 1, quais figuras de linguagem foram identificadas no meme? Já fiz com vocês. Personificação, porque é o gato dando entrevista. E a antítese, porque ele diz que não, na entrevista, né, no texto verbal, ele diz que não fala com a Bandeirantes, mas ele está falando com a Bandeirantes. Elas aparecem na linguagem não verbal ou na linguagem verbal? No caso do meme 1, aparece nas duas, né? Porque a linguagem verbal diz que ele não fala com a Bandeirantes, e na linguagem, desculpa gente, na linguagem verbal ele diz que não fala com a Bandeirantes, e na linguagem não verbal ele está falando com a Bandeirantes. Então aparece nas duas, né? E a gente só entende que é a personificação quando a gente olha a imagem, que é o gato dando entrevista. Então aparece nas duas, portanto. E aí você vai fazer também sobre o meme 2 e o meme 3. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Aproveita e dá um like no vídeo aí, dá um like curte o canal aí, tá? Dá uma força pra gente levantar esse canal do professor. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula.